Muito bem, pessoal. Professor Wander Andrade, estamos no quarto bloco dos crimes contra a liberdade individual e eu falava do crime de sequestro e há mais o que falar sobre o crime de sequestro. Vamos para as anotações e vamos ver o que temos ainda a nos pronunciar sobre este crime. Vejam, pessoal, o objeto jurídico é a liberdade de locomoção. O sujeito ativo é qualquer pessoa. O sujeito passivo é qualquer pessoa. Portanto, o que eu não posso esquecer, que eu não posso olvidar quando se trata do crime de sequestro, do artigo 148, é lembrar, número 1, ele não é um crime patrimonial, ele é um crime contra a liberdade individual. Número 2, ele não é um crime hediondo, ele é um crime de média gravidade. Professor, ele poderia ser um crime de pequeno potencial ofensivo? Não, ele não pode ser, porque os crimes de pequeno potencial ofensivo, aqueles que são da competência do GCRIM, dos Juizados Especiais Criminais, esses crimes têm pena máxima de 2 anos. Não é o caso do crime de sequestro, do artigo 148, cuja pena máxima vai até 3 anos. Portanto, ele é um crime que vai ser julgado na justiça comum. Esse é a característica do crime de sequestro. Outro ponto importante, pessoal, é lembrar que há algo a se proteger, há um bem jurídico a se proteger, particularmente a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Esse direito de ir e vir é uma das grandes liberdades fundamentais. É um dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, a liberdade, e a palavra liberdade tem várias formas de expressão, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de locomoção. No caso, estamos protegendo, tutelando a liberdade de locomoção. Outra característica, à guisa de uma classificação desse crime, é que ele é um crime comum. O que é um crime comum? Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o crime que se colocaria em oposição é o crime próprio, né? Aquele que exige do sujeito ativo uma qualidade jurídica especial. Não é o caso. O crime de sequestro, qualquer pessoa pode ser um sequestrador. E muitas vezes acontece esse sequestro dentro da família, né? Por exemplo, o marido que não quer deixar a mulher sair. Ele tranca a mulher, ele trancafia a mulher, coloca cadeados na porta da casa e não permite que ela saia de casa. Ele está praticando um crime hediondo? Não. Ele está praticando um crime contra a liberdade de locomoção. É o caso do crime do artigo 148, é o caso do crime de sequestro. Tá bom? Vamos adiante, vamos ver mais informações que nós trouxemos aqui. O tipo objetivo. Já tivemos a oportunidade de tentar fazer compreender a distinção entre sequestro e cárcere privado. Voltaremos já já a falar sobre isso. Mas eu quero que vocês saibam que não pode haver culpa, né? Ou seja, esse crime não admite modalidade culposa. Portanto, o tipo subjetivo é o dolo. O sujeito passivo, já dissemos, é qualquer pessoa e já já falamos da consumação e da tentativa. Como fica a consumação, como fica a tentativa, já vou contar para vocês. Vejam, pessoal, inicialmente vamos entender uma coisa. Eu já devo ter dito, mas é bom reiterar, o fato de que não há uma uniformidade de entendimento doutrinário relativamente à distinção entre sequestro e cárcere privado. A maioria da doutrina entende que sequestro seria permitir que uma pessoa ficasse privada de liberdade, porém, num espaço maior de circulação, numa casa, numa grande sala ou mesmo numa fazenda. Já o cárcere privado representaria aquela situação em que uma pessoa é colocada dentro de um porta-malas, dentro de um cubículo, dentro de um quartinho muito diminuto, com comprometimento da circulação e com dificuldade dessa mesma ambulação. Portanto, seria a hipótese do tal cárcere privado. Fato é que um ou outro vai acabar configurando o crime como nós estamos aqui identificando. Nós assistimos, inclusive, algumas cenas dantescas, que é o caso de mães que vão trabalhar e trancam seus filhos pequenos dentro de casa. Há situações em que um marido
tranca a sua mulher porque não quer que ela saia. São inúmeras as situações que podemos aqui cogitar do crime de sequestro, mas é muito importante sempre delinear que não se pode ter um fim econômico, não pode ter um fim financeiro, sob pena de se configurar um outro crime muito mais grave, que é o crime do artigo 159, que é o crime hediondo, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Outro ponto importante é que esse crime não admite forma culposa. Portanto, não há se falar em sequestro por negligência, por imprudência, por imperícia. Ah, eu esqueci meu filho trancado em casa. Olha que interessante esta frase, eu me esqueci. O esquecimento pode configurar uma espécie de culpa, uma espécie de descuido, né? Uma forma de se proceder em desobediência ao dever de cuidado objetivo que devemos ter em sociedade. Se for provado que a pessoa agiu de forma negligente, imprudente ou imperita, não é o caso de reconhecer o crime de sequestro, porque esse crime de sequestro exige o dolo, a vontade livre e deliberada de praticar a conduta típica. Mas não podemos esquecer também que o dolo existe sobre duas formas. Eu tenho o dolo direto, quando a gente quer o resultado, se conduz de modo a produzir o resultado, e eu tenho o dolo eventual, que é aquele em que o agente não quer o resultado, mas ele se conduz de forma a produzi-lo e aceita a sua produção. Na redação do Código Penal, diz lá o Código Penal que, no caso do dolo eventual, também chamado pela doutrina de dolo indireto, o agente, ele se conforma com o resultado, ele aceita o resultado e, portanto, ele responde dolosamente. E, nesse caso, com dolo eventual, pode haver o crime de sequestro. Resumo da ópera, o crime de sequestro, do artigo 148, pode ser praticado tanto por dolo direto, quanto por dolo indireto. Tanto por dolo direto, quero praticar a conduta típica, como pelo dolo indireto, dolo eventual, no qual o agente aceita a produção do resultado, conforma-se com a produção desse mesmo resultado. Tá bem? Ok. E a consumação, professor? Quando ocorre a consumação do crime de sequestro? A consumação se dará quando a pessoa se vir ou verificar-se, no caso concreto, privada de sua liberdade. Quando houver o cerceamento da liberdade. Imagine então, imagine que uma mãe pega o seu filho na rua, pega-lhe pelo braço, enfia dentro de um veículo e o mantém no veículo por vários dias. Pergunta-se, pessoal, quando que esse crime está consumado? Quando que ele se consumou? Naquele momento em que a mãe pegou o seu filho e colocou no carro. E aí você me pergunta, professor, mas o senhor disse que ele ficou dias neste carro. Poderia ter ficado dias num apartamento, dias em um cubículo, dias em um local impróprio ou inadequado. Contudo, pessoal, eu quero que vocês entendam que uma das classificações do crime de sequestro é a classificação de crime permanente. O que é um crime permanente? Crime permanente é aquele cujo momento consumativo é aquele cuja consumação se prolonga no tempo, se protrai no tempo. Isso tem alguma importância prática, professor? Sim, tem uma grande importância. Por quê, professor? Veja, quando você conecta o direito penal com o direito processual penal, o direito processual penal vai falar do flagrante e da prisão em flagrante. A Constituição Federal, que dá as balizas de quando se pode prender, afirma que uma das prisões autorizadas constitucionalmente é a prisão em flagrante. Mas a Constituição não define o que é prisão em flagrante. Então você tem que ir para o Código de Processo Penal para saber o que é prisão em flagrante. E tem vários tipos de prisão em flagrante, mas eu quero me ater a uma delas. Quando o crime está ocorrendo, quando o crime está acontecendo, é uma das hipóteses de flagrante delito. E no crime permanente,
como a consumação ela se prolonga, pessoal? Nós temos o flagrante delito permanente. Diferente dos crimes instantâneos, onde o flagrante acontece num determinado momento do tempo, o crime de sequestro, ele é permanente. O flagrante é permanente. E se o flagrante é permanente, significa dizer que a polícia ou qualquer pessoa pode prender o autor do crime de sequestro a qualquer momento, se a vítima continua tendo a sua liberdade cerceada. Imaginemos, portanto, que o pai privou a liberdade do filho e da mulher no dia 12 de janeiro. Estão lá, filho e mulher, presos, encarcerados, em cárcere privado, dentro de uma casa, e somente no dia 18 vem a polícia. Dias depois, pergunto, pode haver prisão em flagrante? A resposta é sim, porque este é um crime permanente. Vejam a importância de conhecer a classificação dos crimes. Vai fazer toda a diferença. E a tentativa deste crime é admissível, em que pese ser um crime permanente. A tentativa pode ser identificada, por exemplo, na conduta daquele agente que tentou subtrair a liberdade de uma determinada pessoa, porém, como diz o artigo 14.2 do Código Penal, circunstâncias alheias à vontade do agente advieram, se apresentaram e impediram que houvesse a consumação do delito. Nesse tocante, se você examinar alguma situação concreta, como a daquela pessoa que tenta subtrair a liberdade de alguém, mas não consegue, ou porque ela se evade, ou porque ela impede que sua liberdade seja efetivamente cerceada, eu estarei diante de uma hipótese de tentativa de sequestro. É raro ocorrer, até por força de ser um crime permanente, mas nada impede que possa acontecer. Tá bom? As últimas anotações, pessoal, que nós trazemos aqui para o crime de sequestro e cárcere privado, dizem respeito à exclusão do crime. Vamos ler o que anotamos? Diz assim: não ocorrerá o crime de sequestro se houver justa causa para a privação da liberdade, de prisão em flagrante delito, enquanto se aguarda a chegada da polícia, no encerramento do louco furioso ou de enfermo com moléstia contagiosa, enquanto não é removido para o sanatório. Então vejam, pessoal, exclusão de crime. O que significa isso? Excludente de criminalidade. É o mesmo que afirmar não há crime. Tá bom, pessoal? Não há crime em situações de justa causa. Existem algumas situações de justa causa que justificam exercer uma força sobre uma determinada pessoa, privá-la de sua liberdade temporariamente. E aqui há alguns exemplos disso, né? Imagine que um assaltante, que um roubador entrou numa loja, num shopping center, e ele pegou várias roupas e tentou fugir. Os seguranças detiveram esta pessoa, chamaram a polícia. A polícia demorou para chegar. Chegou 6 horas depois. E essa pessoa foi mantida encarcerada, em cárcere privado, numa salinha lá do shopping center. Esses seguranças vão responder pelo crime de sequestro ou cárcere privado? Não. Isso porque há uma justa causa para segurar essa pessoa, para privá-la de sua liberdade enquanto a polícia chega. O mesmo pode-se dizer de uma pessoa, de um louco furioso, de uma pessoa com uma doença contagiosa. Então, tanto um como o outro caso, pessoal, demonstra a prevalência do interesse coletivo sobre o interesse particular. Então, o direito penal, ele tem essa abrangência, ele tem essa sabedoria de reconhecer que existem circunstâncias autorizadoras e justificadoras para o cerceamento momentâneo da liberdade, temporário da liberdade, e por que não dizer, a própria prisão é um exemplo de uma justificativa legal para o cerceamento da liberdade. Não há constrangimento legal naquele que se vê preso de forma legal, não há constrangimento legal, nem sequestro, nem cárcere privado, na pessoa que está presa, obedecidos, obviamente,
todos os direitos e garantias fundamentais, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e todos os demais consectários que ornam o artigo 5º e suas prerrogativas, direitos e garantias fundamentais. Tudo bem, pessoal? Terminamos aqui, portanto, os crimes contra a liberdade individual. Seguiremos oportunamente falando de outros delitos da mesma ou maior envergadura, da mesma e maior importância. Até lá!